Olá e boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Depois do Nexus especial de MSI 2018, aqui da nossa fase de entrada. Hoje terminamos aí o grupo A Gambit 5-1 passou e vai esperar o sorteio para ver se enfrenta Flash Wolves ou Evos. E nós vamos falar bastante sobre as partidas que aconteceram hoje que encerraram o grupo A. Eu tenho aqui ao meu lado meus companheiros, hoje dei folga pro Skit e trouxe aqui meus dois narradores e o meu preciso GSTV, que é o meu convidado de honra, que vai estar sempre aqui, né, GSTV? Obrigado, Tinha. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. É isso aí, Toboco Gambit confirmando o nosso favoritismo, né? Exato, né? Fez um ótimo segundo dia, né? Apesar da derrota, e garantiu a classificação. É isso mesmo. E você que está em casa, quer acompanhar e participar com a gente aqui, entra lá no Twitter e mande a sua mensagem com a hashtag Depois do Nexus, falando... O chefe também quer participar. Você quer participar, chefe? Posso ir embora, então? No meio da interatividade pode falar. O que você Então, quer falar? a culpa foi sua, meu amigo, né? Ele já tá apresentado, tá aqui narrando o dia inteiro, chefe. beleza. Gostou da sua Gambit passando, chefe? Gostei, tava com saudade de narrar minha game. Tava? É isso aí, matou a saudade. Matei. Agora sim, você vai lá pro Twitter então e participa com a gente na hashtag Depois do Nexus. Mandei sua mensagem se você curtiu e acha que a Gambit pode passar de uma Flash Wolves ou pode passar de uma Evos. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas, antes, vamos começar então com a primeira partida, a partida que abriu Ascension contra Gambit, onde era um 0-3 contra um 3-0 e o esperado era um passeio da Gambit, mas GSTV não foi isso que a gente viu. Não foi isso que a gente viu, e um bom jogo para abrir o dia, né? Um grupo que parecia já estar definido, a gente estava com uma expectativa muito grande na Gambit, que até talvez outro 3-0 pro dia de hoje. Foi bem diferente, a Ascension começou jogando muito bem, mostrou a que veio, só que pra Ascension tava um pouquinho difícil, né? Porque eles não precisavam contar com resultados, eles precisavam contar com 6 resultados. Sim. Eles precisavam que todos os resultados do primeiro dia da quinta-feira se invertessem pra todo mundo empatar e eles levarem pra um monte de desempate. Então era uma situação muito longe da realidade, acabou não acontecendo, mas eu acho que, como eu já disse ali no finalzinho da transmissão, eu acho que eles conseguiram sair com um resultado positivo desse MSI, porque mostraram o jogo deles, apesar de um primeiro dia muito ruim. Então, pouco é importante também, porque o Melão, logo depois desse jogo, ele fez uma entrevista com o G4 falou do nervosismo e tal. Sim. E deu pra ver claramente que no primeiro dia eles estavam nervosos e nesse jogo eles jogaram, montaram uma composição, pegaram o Vladimir, esperaram crescer, jogaram no momento que tinha. São bons jogadores, o Rock é bom jogador mecanicamente, o G4 é um bom jogador também, o Rich também, então tem um bom time, né? É um time bom, né? Com exceção do Intresso, que então, assim, disparado, é o jogador mais fraco da equipe, comprometeu em muitos momentos, inclusive. Mas em relação a esse jogo especificamente, acho que foi até uma redenção que tinha, porque na quinta-feira, se não fosse um erro ali grotesco naquela chamada do Dragão Ancião, em tese, era a Ascension que ia ganhar aquele jogo, né? Ia começar o MSI ganhando. Então, assim, acho que foi até uma redenção da história e do destino que deu essa vitória, porque a Ascension merecia. E do outro lado, né, chefe, já começava a demonstrar uma Gambit que deveria se preocupar, porque Rainbow Seven e KLG estavam ali babando em cima deles, olhando, só esperando o momento que eles vacilassem pra tentar pegar a sua chance. E ficou bem perto, viu? Ficou no quase, realmente. A Gambit não foi a Gambit do dia 1, que foi bem absoluta, vencendo tranquilamente os jogos. Nessa semana, nesse dia, no caso, passaram muito mais sufoco, por erros que cometeram também. Claro, muito competência das equipes que também conseguiram fazer as leituras e entrar no momento certo e conseguir fazer as jogadas perfeitas, mas ao mesmo tempo a Gambit também cometeu alguns erros. Então, agora é acertar a cabeça, porque pra frente vem uma pedreira. Eu queria mencionar, né, a questão da Karma, que até começou no dia de hoje aparecendo, a gente viu que ao decorrer do dia ela acabou sumindo, né? Ou Que não foi até um bem ban. nesse jogo, né? Mas não comprometeu, né? No mid, essa foi a quinta derrota seguida dela, Olha então isso. tava 0-5. 0-5, não Acho tava que funcionando. assim, tem coisas que a gente vê, que a gente consegue perceber que os jogadores treinam, as equipes treinam, que faz sentido, que conseguem colocar pra funcionar nos treinos, mas aí quando chega no stage, não encaixa, não clica, o outro time também treinou bastante, sabe jogar contra, então a Karma é um exemplo desse. E GSTV, pra onde você acha que foi o grande ponto aí do time da Ascension? Por que você acha que eles venceram nessa partida? Olha, eu acho que foi um problema também até da Gambit de controlar o tempo deles do jogo. Eles tinham uma composição que tinha... não tinha uma grande condição de vitória. Eles tinham várias formas de tentar vencer esse jogo, mas algumas coisas eram um pouco desconexas da forma que eles jogaram. Então eles tinham a Fiora, mas a Fiora começou bem contra a Camille e eles não continuaram aproveitando desse split push. Sim. Eles não colocaram a visão necessária para a rota inferior, para ela splitar, não deram espaço que ela tinha que ter para jogar pela lateral. Ela sempre estava vindo para as lutas, uma Fiora na luta não faz tanta diferença quanto uma Camille. O Trundle foi perdendo espaço para a Sejuani, que estava conseguindo iniciações, e mesmo a Karma conseguindo segurar o time, a Tristana não estava conseguindo quebrar a linha de frente, ainda mais porque vinha o Vladimir para cima deles. Então o Vladimir vinha, causava todo o dano,
dano, poça de sangue, e aí ninguém atacava ninguém, só esperava o segundo round ali pra conseguir atacar alguém. Essa luta aí em frente a T2 no meio, ela fez muita diferença, porque vê que todo mundo tenta fazer alguma coisa e o G4 no meio só criando um zone na luta, né? Então foi chegando muito mais o tempo de jogo da equipe da Ascension, da composição que eles tinham, por ter Vladimir, pela diferença de top, jungle, e aí acabou que tava um jogo bem favorável para Ascension. E eu queria mencionar uma parte da Gambit, tudo bem que a gente ainda vai falar, né, do último jogo do dia deles, né, do jogo 5, mas o ponto é que a gente viu que em 3 vitórias, 3 delas eles perderam tempo de ganhar. Foi os 2 jogos contra a Ascension e o jogo contra a Rainbow Seven hoje. Isso é preocupante. Contra um time melhor, por exemplo, a Flash Wolves, tenho certeza que a Flash Wolves passaria por cima. Ele vai ser muito punido, né? Mas seguinte, então a Ascension ganhou, abriu aí a sua primeira vitória, começou um dia meio embolado, logo depois nós tivemos o clássico, mas antes o Melão tá lá, né? Tá curtindo um pouco desse MSI, fazendo as suas entrevistas. Ele tá lá com o Tierwolf, que acabou de jogar essa última partida da KLG, que hoje saiu mal 0-3. Então, Melãozinho, conta pra gente um pouco mais aí com o Tierwolf. Fala, Tichinho, eu tô aqui com o Tierwolf depois desse dia aí, o dia 3 do MSI, mas o segundo dia do Grupo A. Vocês tiveram um primeiro dia incrível, começou o dia de hoje, alguns especialistas, até vi alguns especialistas apostando em vocês para passar em primeiro. O que aconteceu essa queda tão drástica de um primeiro dia bom, 2-1 e agora perdendo as 3 partidas? Eu falei que a gente sempre no primeiro jogo faz tudo errado. E eu acho que se a gente concretava a lead que a gente pegou contra Rainbow Seven, a gente passava por cima, mas o mais que a gente moveu a visão para dentro foi o Rio. A gente não conseguiu concretar, tipo, fechar o jogo para o objetivo, aí a gente perdeu. O jogo contra a Gambit foi estranho, acho que a coisa que fez que a gente perdesse muito tempo, a habilidade de concretar jogadas, foi que o top laner tomou um solo kill e aí a gente precisava esperar 5 minutos para o TP do cara. Aí eles forçaram muito e depois a gente tomou outskill e não tinha muito o que fazer. Então, sei lá, eu acho que são coisas que acontecem no melhor de um. Eu acho que a gente pegou muita experiência. Eu acho que é a primeira vez que a gente sente que pode brigar o campeonato. Ainda acho que a gente dava para ganhar, ficar primeiro. Eu falo, desde o primeiro dia que nosso grupo, o título é inconsistente. Eu acho que num dia bom a gente passa, um dia bom do Rainbow Seven eles passam, um dia bom do Gambit eles passam. Infelizmente a gente não passou hoje, mas aprendeu muito e vai melhorar. Como é que você sentiu esse atual momento da CLS, da sua região? A gente viu essa melhora, conseguiram jogos melhores do que em outros momentos, conseguiram vencer o rival, a rivalidade aí com a LLN. Como é que você sente esse momento atual da CLS, não só da KLG, mas como a região como um todo? Eu acho que a gente está mudando muito a mentalidade, tipo, os times estão sendo muito mais profissional, as orgs estão mudando o mindset, que um jogador tipo, tem mais valor que a org, então tem muitas reestruturações dentro do LAS, tem muito rookie, nosso top laner chega do Go for LoL semanal, e acho que essa mentalidade é que só porque você leva 5 anos jogando, você não é irreemplaçável e pode fazer o que você quer, está mudando, e acho que a nova sangue está mudando a mentalidade, treinando o dia todo e quer melhorar muito, então acho que nosso cenário está evoluindo muito e acho que daqui a um tempo mais vai ser um cenário mais respeitável, eu acho. Um pouco sobre isso também, o que você viu da Kabum ontem, o que você acha que vai acontecer amanhã nesse grupo B, a decisão, a Supermassive vindo muito forte, Direwolves ali um pouco surpreendendo um pouco, e a Kabum, o que você acha que vai acontecer amanhã? Cara, eu acho que o Supermassive vai sair primeiro, eu estou feliz pelo que o Kabum fez, eu acho que eles conseguem ficar aí segundo, eu não tenho certeza se eles vão ganhar, mas eu espero o melhor para eles são amigos, são irmãos, estão perto da gente, treinam com a gente e eu espero só o melhor. Tá certo, então, muito obrigado. Tichinha, vai daí agora. Valeu, Melãozinho, valeu demais, Melãozinho. Bom, vamos falar então sobre esse jogo da KLG contra a Rainbow Seven, que foi o segundo jogo, um clássico. Gostei bastante do que o Tierwolf comentou, o fato dele colocar assim uma MD1, acho que influencia bastante, né? Ainda mais você jogar uma MD1, por exemplo, há 2 dias atrás, e aí jogar uma MD1 hoje, tanto que o resultado, né, foi bem diferente essa também. Acho que até um pouquinho do que ele falou remete ao que a gente viu ontem da Kabum, né? São jogos MD1, não é fácil. Depende do seu dia.
Exatamente, às vezes é um dia muito inspirado, você consegue todas as composições que você quer, você tem uma escolha que ninguém tá vendo como tão forte, você consegue emplacar ela em alguns jogos. Esse jogo, eu acho que foram pequenos detalhes mesmo. Essa luta, principalmente. Essa luta, se o Plugo tivesse ido um pouquinho melhor, se arriscado um pouquinho mais, ele quebrou uma sentinela ali embaixo, perdeu tempo pra voltar, a hora que ele volta um pouquinho atrasado, então acaba criando alguns problemas. O Odd sai por pouquíssima vida ali Ele no não deu um ataque finalzinho. básico. Exatamente, vê que foi bem no finalzinho que ele consegue sobreviver, e aí não fica eliminação pra ele, ele morre. Dá uma luta que poderia ter dado tão certo, Era acaba esse. dando tão Se errado. ele voltasse, era esse. Exato, e depois ali, pra cima do White Lotus, vai com tudo, só que ele tem outros campeões nessa composição pra fazer esse setup, e ainda mais pelo flanco. É. Olaf, tem a Camille. Você pegar um Jhin no flanco com uma Camille é muito fácil, então não tinha que ter Você essa fazer atitude, não tinha que ir pra cima dessa forma, acho que a pressão foi pesando. Você fazer um avanço frontal É. numa composição com Camille e Olaf não tem sentido. Ainda mais uma composição que é feita do outro lado pra segurar isso. Como é que você entra numa Sejuani? Falei isso no jogo várias vezes. Como é que você entra numa Sejuani? Como é que você entra num Ryze? Se você avançar Karma, frontalmente, é tudo, Gangplank, tudo. essa luta mostra que você não entra. Sim, é impossível. Se você avançar frontalmente, é prisão única. Todas as habilidades da Sejuani que te param, barril do GP, qualquer coisa te Ultimate para. do GP. Então assim, você precisa acertar o flanco. E eles começaram a querer atacar frontalmente. Era óbvio que isso ia dar errado. E o Plug, especialmente, é um jogo assim... É um bom jogador, mas nesse jogo com o Vladimir, achei ele... Desplugado. Não isso, Xixi, mas enfim. Muito Não fora. precisa colocar piada na boca dos outros. Eu acho que eu faço a piada se eu quiser. Tá bom. Mas esse eu acho que foi um grande ponto, né? A Camille podia travar o Jhin pro Vlad entrar e dar o combo. Aí o Jhin teve espaço de dar flash, recuar, tomar Pode falar, escudo, ficou livre. entrar na redenção, né? Ele ficou livre. Tanto que ele ficou com a vida cheia. Ele tomou o combo do Vladimir e voltou com a vida cheia. E diga-se de passagem também, um dia muito bom do White Lotus. Muito, A gente Inspirado, contestou inspirado. a Até apresentação nas dele derrotas. quinta-feira, mas hoje ele jogou muito bem. Esse jogo de Jhin, ele fez muita diferença. Teve várias lutas que foi ele que definiu. O último jogo ele quase definiu, mas acabou não dando. Era ele que estava tentando segurar, manter o ritmo do jogo. Então realmente uma grande partida, um grande dia para ele. Acabou não dando para a equipe da Rainbow Seven, mas acho que... faltou pouco ali, mas acho que deu pra sentir a diferença entre as equipes. Não sei se tão pouco assim pra lamentar, como se dava pra ter passado e tudo mais. Sim. A KLG me pareceu jogando bastante, não sabendo com o que tinha na mão, né? Porque nesse jogo eles conseguem 2 dragões da montanha, eles estão na frente e eles não tentam, eles não criam, eles estavam esperando ainda mais o momento dos seus campeões, né, chefe? Acho que foi sentir eles meio perdidos com as condições de vitória que eles tinham o dia inteiro. O ponto todo foi esse, eles no início da partida tinham a sua condição de vitória bem estabelecida, tanto que eles fizeram várias torres, os 2 dragões, conseguiram fazer isso com muita tranquilidade e estavam caminhando o jogo estava bem para a equipe da KLG. E aí ficou deles, não quero mais objetivos, vou tretar. E aí que deu tudo errado, não é para fazer essa entrada. Se você quer lutar, seta o flanco, espera, alguém tem que vir pela lateral, você não pode fazer entrada frontal. E foi quando eles começaram a se desesperar, quando eles abandonaram a grande condição de vitória, que era fazer o objetivo e pegar isolada a equipe da Rainbow Seven, que eles trocaram por batalha e aí desandou tudo. Bom, Acho que algumas coisas também que pesaram nesse jogo foi o contexto psicológico. A primeira partida, a Ascension venceu da Gambit, então a KLG já olha assim, já podemos agora já ter uma chance um pouco melhor. A mesma coisa a Rainbow Seven tinha uma chance um pouco maior de tentar garantir a primeira colocação. O desempenho no primeiro dia da KLG, acho que eles vieram com mais peso também por terem mostrado que poderiam venceram a Rainbow Seven, que era um time forte. Então acho que acabou pesando um pouquinho e hoje eu senti eles um pouco emocionados. essa emoção custou caro, porque a Rainbow Seven venceu e embolou toda a tabela, que tinha a Gambit 3-1, né, Rainbow Seven 2-2, eles também 2-2, mas aí eu quero pular direto pro jogo da classificação da Gambit. Gambit contra a Rainbow Seven, que eram os 2 grandes times desse grupo aí, um Seed 1 e Seed 2, digamos assim, né, que valia a classificação ou um jogo de desempate, né, se a Rainbow Seven vence, leva pro desempate e a Gambit, como venceu, pegou a sua classificação. E aí, um jogo confuso, um jogo extenso, Gambit com vantagem não terminando, quase dando chance pra Rainbow Seven voltar, né, Aquilo que eu falei, né? A Gambit teve 3 vitórias, mas de 5 vitórias, 3 em especial foi desse jeito. Controlou o jogo todo, ok, mas perdi o tempo de ganhar. Se não tivesse adquirido uma vantagem tão grande no começo do jogo e feito uma boa transição pro mid-game, ou fosse um time de repente um pouco melhor, não fosse do outro lado da Rainbow Seven, não sei se a Gambit não teria perdido. Outro ponto, o Odd,
fez um MSI de novo, um MSI muito fraco. Essa partida de Zek em especial, completamente neutralizado. Já já falou, né? White Lotus quis ganhar muito esse jogo. Seria o meme do 1 versus 9 aí, seria o White Lotus. Eu nunca vi alguém querer ganhar tanto um jogo, mas, cara, não tem como, é um jogo em equipe, então acabou perdendo. E aí, Igor, onde que você acha que foi que a Rainbow Seven deixou escapar essa partida? Acho que foram vários momentos. Eu acredito que, a primeira coisa, eles deixaram a game jogar muito no começo do jogo, eles não disputaram tantos objetivos. A Nive, ela quebra muito essas coisas, mas ao mesmo tempo, eles têm o Swain, eles têm o Zek, eles têm o Swain, tem a Syndra, são campeões bons para você iniciar a luta, para você criar pick-offs, para você criar momentos, buscar vantagem. E eu senti um pouco deles não fazerem isso. Até esse momento da gente estar falando, o White Lotus que queria ganhar, o White Lotus que tentou segurar o jogo, isso mostra que para ter só uma Tristana jogando, o resto do time faltou fazer um pouco. Eles tinham que talvez não ter só esperado chegar esse momento da Tristana, ter jogado um pouco antes dentro do jogo. Então esse reflexo ainda por terminar o jogo com o Dragão Ancião sendo 4 dragões pro time da Gambit, isso pontua muito essa questão da Rainbow Seven não ter jogado até ali, não ter tentado disputar tanto. Então foi um jogo mais apático da Rainbow Seven, mas até comparando com o jogo deles de quinta-feira, um jogo muito mais fraco da Gambit também, né? Que foi aquela composição de Nocturne e Katsu, que eles não deram sossego, né? Não deram respiro pro time da Rainbow Seven, era uma iniciação atrás da outra, sempre nos cooldowns, e a Rainbow Seven é apática. E isso não mudou tanto, né? Continuou não criando muito. E aí, chefe, foi justo? A Gambit foi realmente a melhor desse grupo? Mereceu aí, na sua opinião? Acho que sim. Foi. A Gambit conseguiu apresentar um jogo mais conciso, apesar de todas as suas falhas. E esse jogo, assim, apesar de eles terem demorado para fechar essa questão do tempo que o Toboco falou, o início foi completamente unilateral. Eles colocaram uma vantagem abissal em cima da equipe da Rainbow Seven, claro, muito pela apatia do outro lado, mas eles pegaram todos os dragões, eles abriram uma vantagem gigantesca aos 22 minutos, se não me engano estava 6, 7 mil de ouro à frente. Então foi um jogo muito sólido, foi um jogo muito bem estabelecido. Cometeram alguns erros, mas indiscutivelmente, por todas as partidas que a gente pôde acompanhar, a Gambit tem uma qualidade melhor, tem uma experiência muito boa. Eles sabem, em momentos, eles escolhem até composições. A gente até tem a oportunidade de fazer um jogo desses hoje. Eles escolhem sair atrás, que eles escolhem comprar um tempo um pouco maior. E eles veem que no meio da partida precisa de uma adaptação devido à escolha de dragões que aparecem de uma maneira mais aleatória. Eles vão lá e adaptam aquela situação para conseguir voltar. Então acho que sim, foi merecido. A Gambit soube apresentar um jogo superior. Bom, parabéns à Gambit então, que agora vai esperar o sorteio, como eu já disse aí no começo do programa. E amanhã, a partir das 6 da manhã, o grupo B, o grupo da nossa Kabum. Eu quero um palpite rápido de vocês aí. Kabum sai 3-0 amanhã, Gu? Quero falar da Kabum, não importa se classificar ou não, porque pode sair 3-0 e não classificar. É bem difícil, Tichinha. 3-0, eu não sei se apostaria, mas eu acho que um 2-1. Acho que a gente vence a Dire Wolves, mas não sei se vai dar contra a Supermassive, não. E você, Toboco? Acho que também é 2-1 e perde pra Supermassive. E você, chefe? Acho que é a mesma coisa. Acho que pode dar um 2-1 aí, 3-0. A gente tem que ser realista, é difícil. E eu vou no 3-0 aqui pra Kabum. Também sabendo que vai ser lembrando que o 3-0 não classifica, né? Não, foi o que eu falei, pode ser que não classifique. Porque além 3-0, disso, tem que torcer pra vitória extra da Supermassive. Isso. Derrota isso. Derrota. Desculpa, derrota. Ou pra Pentagram ou pra Dire Wolves, tanto Isso, faz, mas isso. eles têm que perder mais um. Então, mesmo 3-0, não estamos jogando por nós. Eu acho que tem que dar o máximo, é o mais importante. Beleza, muito obrigado, meus companheiros. Até amanhã de manhãzinha, de novo. Exponha. Lembrando que hoje, a partir das 6 horas, tem retransmissão aí pra vocês. E amanhã, 6 da manhã, nós abrimos com o Supermassive contra a Pentagram. E logo em seguida, nossa Kabum jogando contra a Dire Wolves. 2 jogos seguidos, beleza? Então até amanhã, 6 da manhã. Muito obrigado e uma boa tarde pra vocês.